Vamos para o nosso quadro de informação, saúde, cuidados, Unimed no programa Piracicaba Agora. E hoje no nosso quadro Saúde Agora, com oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Larissa Romani Coliaso, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba na especialidade Alergia e Imunologia. Hoje a gente vai falar do Dia Nacional da Prevenção da Alergia. Doutora, muito obrigada por nos receber novamente. É sempre um prazer conversar com você, sempre com muitas informações. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer. É isso, vamos bater um papo aqui sobre alergias. E já para iniciar, doutora, queria saber quais são os sintomas que podem levar a pessoa a investigar uma alergia e, claro, né, procurar atendimento médico especializado. Então, a gente tem vários tipos de alergia, né? Se for respiratória, é um tipo de sintoma, cutânea, então tem alimentar, são outros, então tem algumas coisas para a gente pensar. Nas respiratórias, a gente investiga mesmo quando tem muito espirro, muita secreção nasal, coriza, congestão nasal, olhos lacrimejando, coceira nasal, né? Coceira, às vezes, aquela pigarrinha, aquele gotejamento na garganta, também a gente acaba pensando mais em alergia respiratória para começar a procurar. E também, se for, pode ser um quadro de uma asma alérgica, uma bronquite alérgica, aquele cansaço, aquela falta de ar, aquele chiado no peito. Já as alergias alimentares, elas também podem ter quadros respiratórios associados, mas ela também pode ter alguns quadros gastrointestinais, então com diarreia, vômito, refluxo, né? E na dermatite atópica, nas cutâneas, aí a gente vê mais aqueles sintomas na pele. Então, pele mais ressecada, escoriação, de tanta coceira, são mais esses sintomas que a gente acaba pensando. Perfeito. Agora, doutora, falando um pouquinho especificamente da alergia alimentar, né? Tem alguns alimentos que eles podem desencadear, né, mais rapidamente ou mais facilmente uma alergia? Sim, os alimentos que mais podem causar alergias, né, no nosso meio aí, normalmente são leite, ovo, trigo, soja, peixe e as oleaginosas. Então, amendoim, castanhas, os frutos do mar também, né? E tem alguns alimentos que têm um potencial maior. Antigamente, o leite era o vilão, mas atualmente a gente está vendo que o ovo também está passando um pouquinho aí, né? Então, mas ainda o leite ele é um pouco mais, mas o ovo também pode ser. Doutora, no caso, o que faz essa mudança, né? A doutora falou, antigamente era mais o leite, agora também estamos tendo algumas ocorrências com ovos. O que mudou aí na sociedade, né, no corpo humano para ter essa mudança? Então, isso a gente está estudando ainda, né? Mas o que a gente vê bastante, né? Os alimentos, eles estão muito processados, muito, né? Então tem muito alimento industrializado. Eles mexem muito questão de hormônio. Então, por exemplo, o ovo, né? A galinha, o frango lá, ele tem hormônio. Se você ver, ele cresce em um mês, ele cresce absurdo. Então, isso também pode potencializar. Então, todos os alimentos que têm corante, conservante, emulsificantes, né? Os aditivos alimentares, eles podem ter. Então, provavelmente seja isso, né? Um exemplo é o ovo aí. Mas o leite também, não é o leite que a gente tomava lá da vaca antes. Sim. É super processado, a gente mexe bastante. O ovo tem essa questão hormonal aí. A soja é um grão, mas eles mudam o hormônio, isso sempre. O trigo, a mesma coisa. Então, tem algumas coisas pra gente acabar... A gente tem que se alimentar o mais saudável possível, vamos dizer assim. O corpo acaba reagindo, né, doutora, com essas interferências que não são naturais, né? Uma vez eu ouvi um doutor falando o seguinte, que se não foi Deus que fez o alimento, se você vai ter que descascar, se você vai ter que abrir um pacote, né, ou uma coisa muito processada, já pense um pouco, porque se não é natural, não é um legume, uma fruta, a gente já pode ficar desconfiado. Exatamente. E vamos falar das frutas também. As frutas, elas têm muito agrotóxico. E isso também acaba piorando. Todo mundo pode desenvolver alergia em qualquer época da vida. Mas a gente vai sensibilizando, uma hora o organismo fala, tô cansado, e age como se fosse um corpo estranho. Mas essa alimentação nossa no dia a dia, né, mesmo que seja mais saudável, por exemplo, uma alface, um tomate, tem agrotóxico, então tem que ser o mais natural possível. Isso acaba piorando, né? Todos o que a gente coloca a mais, que realmente, como você falou, que você abre, né? Então aí não funciona muito. Exato. A gente adora, mas não tem muito o que fazer, né? A gente sabe que aumenta mesmo a sensibilidade aí.
é um sinal, né, dos tempos contemporâneos, né, que acaba dando uma facilidade no dia a dia, mas a nossa saúde sente, né, doutora? Sente Antigamente a gente tinha, né, as nossas avós, nossos avós que tinham a hortinha em casa, as plantações, né? Até os espaços urbanos ou rurais eram maiores também, então as pessoas tinham essa possibilidade, esse privilégio, né, de ter uma horta, de ter uma criação de um animal na própria casa. Então ali tinha um controle total da alimentação e do cuidado desses produtos. Hoje em dia é outra realidade, né, doutora? Totalmente. Hoje em dia a realidade é totalmente outra. A gente está na nossa correria, então é muito mais fácil pegar algo pronto, colocar no air fryer que seja, no forno e colocar. Então não tem aquela coisa de vamos plantar, vamos ver crescer, vamos colher isso. Não, é muito mais fácil isso, devido à nossa correria no dia a dia. Exato. Agora, doutora, falando um pouco dessa questão dos rótulos, né? Eu percebo que de um tempo para cá as pessoas estão mais atentas. Doutora, me corrija se eu estiver errada, mas a gente olha mais os rótulos devido à informação, né? Devido tanto os especialistas falarem a importância de se observar, né? O que você está comprando lendo no rótulo, que é obrigatório, está escrito tudo lá. Então, o que a gente precisa ficar atento num rótulo para que pode talvez desencadear uma alergia? Principalmente são os aditivos alimentares, né? Então os corantes, os conservantes, as pimentas que são totalmente industrializadas, não só a pimenta em si, mas tipo outros alimentos também que a gente industrializa muito, os emulsificantes, porque ele tem, se você for avaliar, o produto ele tem que durar mais tempo. Possível, a gente sabe que um produto orgânico não vai durar um mês. Já um outro produto industrializado vai durar um mês. Então isso acaba piorando bastante. Tem que também tomar questão com a questão de gorduras saturadas aí, porque eles têm muito sódio, muito açúcar. Então tem algumas coisas para a gente acabar avaliando. Então o mais natural possível, sem corante, sem conservante, sem emoliente, sem nada. Perfeito. Agora, doutora, falando um pouco das questões das crises alérgicas respiratórias, né? É possível evitar? Como é que uma pessoa que tem um quadro já, né, que já teve incidentes de crises respiratórias, eu já tive rinite, eu sei como é bem, é um transtorno para a pessoa, né? E todo mundo que eu converso sofre também dessas questões assim de poeira, de animal. Então, como é que a pessoa pode evitar desencadear uma crise respiratória, doutora, de alergia? Principalmente, a gente tem que manter a casa o mais ventilado possível, né? Então, fica tudo fechado, acaba acumulando muito pó, muito poeira. Isso vai desencadear, né? Juntar muito mofo na parede, né? Então, tem que evitar os tapetes, cortinas, evitar os animais de estimação, tem que lavar, assim, não evitar no dia a dia. Mas, por exemplo, um animalzinho que não toma banho, ele tem muito mais poeira do que um animal que toma banho. Então, às vezes, não é uma alergia do cachorro, do gato, é a poeira que está lá. Então, tem que manter o mais limpo possível, né? Colocar capa antiácaro, evitar de varrer a casa, porque o varrer levanta toda a poeira para cima. Usar sempre aspirador com filtro EPA, e evitar os poluentes no geral aí, principalmente, né, as fumaças no geral aí, a poluição aqui na nossa cidade, a gente sabe que é um pouco ruim aí, principalmente nessa época de cana, né, então de safra agora aqui. Então tem algumas coisas para serem feitas. Isso na nossa região, como a doutora bem ressaltou, né, a gente tem muitos casos, né, doutora, a gente vê aí os pronto-atendimentos, né? Especialmente nessa época também que a gente está gravando aqui, que a gente está iniciando, né? As temperaturas um pouco menores, aí as alergias vêm à tona mesmo, né, doutora? Vem à tona. Essa mudança muito brusca de temperatura. De manhã frio, na hora do almoço, né? Durante o dia um calor do cão, e depois à noite frio, isso faz muito mal. Porque você acorda de manhã, toma um banho e tá gelado, toma um ventinho, né? Você sai lá e aí durante o dia você sai com uma roupa de manga comprida, começa a transpirar, tudo acaba piorando. Essas mudanças bruscas são muito ruins mesmo, então a gente espera que quando esfrie de vez, não fique 10 estações no mesmo dia, né? Sim, a gente vive isso, né, doutora? Também é um sinal, né, dos tempos contemporâneos. Do aquecimento global todo aí, né? Então acaba mexendo bastante. Agora, doutora, ressaltou a respeito dos pets, né? Os bichinhos que a gente tem em casa, esse cuidado, né? Em relação aos bebês,
a gente sabe que o pet é um membro das famílias, né, doutor? E daí quando chega um bebezinho nessa família, como é que é o procedimento, né? O bebê pode ter contato, né? O bichinho pode vir lá lamber. Como é que funciona o cuidado com o bebezinho em relação aos pets numa casa? Então, né, a gente tem vários estudos aí que já fala que os pets, eles são um fator de proteção para o bebê, porque você vai acostumando com o cachorrinho, né, o cachorro, o gato, com todos os pets aí, e quando o bebê nasce, ele não tem mais aquela sensibilidade, a primeira sensibilidade, ele já teve contato na barriga da mãe. Então, isso tem alguns estudos que falam que acaba protegendo. Claro que você não vai deixar o cachorro dormir na mesma cama, principalmente com uma semana de vida, 10 dias, conforme for crescendo, aí vai acostumando o cachorro também, porque, querendo ou não, os cachorros são como os filhos, né, vamos dizer assim. Então tem muita gente que cuida dos pets como se fosse filho mesmo. Então eles também têm sentimentos, então pode ser, vai que ataca a criança, o bebê aí, então tem que tomar cuidado. Lamber não seria legal, né, porque a gente sabe que a saliva do cachorro é uma saliva suja, mas aquele contato, passar a mão, ok? E manter os pets bem limpinhos, né? Então, isso, né, sem pó, sem poeira. Não precisa dar banho toda semana, mas pelo menos manter um pouco mais limpo. Perfeito. Doutora, agora falando um pouco da influência da amamentação na vida desse ser humano em relação a desenvolver algum tipo de alergia. Isso influencia, doutora? Como é que vai ser essa amamentação? Influencia muito. Porque durante a amamentação, o leite da mãe, ele possui alguns anticorpos, né, que algumas substâncias que eles evitam de deixar a criança mais sensível, né, de cair a imunidade, né, e o leite materno, ele induz uma tolerância. Então faz o organismo acostumando ali, porque vamos pensar, o bebê estava lá dentro da barriga da mãe, ele era alimentado pela placenta. Quando ele sai, ele não teve contato com nada, então é um intestino mais imaturo, então a gente tem que ajudar esse intestino a amadurecer. O leite materno, ele possui essas substâncias, anticorpos, IgA secretora, tem alguns hormônios que acabam ajudando isso, então realmente eles diminuem a questão ali da alergia. Não que não vá ter, pode ter, mas a gente sabe que o leite também é um fator de proteção mesmo, né? E o leite materno, além disso, ele faz melhora a maturidade intestinal. Então ele faz ter porque nosso organismo, ele tem de tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Então, os probióticos, né, tem muito no leite materno. Então isso acaba ajudando a amadurecer mais rápido o intestino do bebê, diminuindo a incidência de alergias. Perfeito. E quais são os tratamentos, doutora, recomendados para uma pessoa que tem casos de alergias respiratórias? Então, o tratamento nas alergias respiratórias tem algumas coisas para serem feitas. Uma delas é o controle ambiental, que a gente já falou anteriormente. Então, evitar tapete, cortinas, poluentes, fumaças, colocar capa antiácaro, né? São 3 coisas básicas que a gente tem que ser feito. Então, tem que fazer o controle ambiental. A higiene nasal, quanto mais higiene nasal a gente fizer, melhor, né? Porque aquilo acaba eliminando tudo de ruim no nariz. Não precisa fazer a lavagem de hora em hora, usar o rinossoro de hora em hora. Tem alguns quadros que sim, quando você está com muita secreção, tudo que você vai usar. Mas pelo menos uma vez no dia fazer a lavagem, a gente já sabe que elimina todas as coisas ruins, né? Todos os poluentes aí. Claro que se for uma infecção, não diminui. Mas, por exemplo, o ácaro, a poeira, o pelo do cachorro, isso ele acaba diminuindo mesmo. E tem o tratamento medicamentoso também, que é para controlar os sintomas, porque a rinite, ela é uma doença crônica, não tem cura. Tem como controlar os sintomas. Então, tem que, às vezes, usar com alguns medicamentos. Melhora bastante, mas também não quer dizer que você vai usar o resto da vida. E tem muitos casos que a gente usa, para e volta. Sim, isso tem. E, atualmente, né, a gente tem as vacinas, que são as imunoterapias, que é um tratamento a longo prazo, de 3 a 5 anos aí, que faz uma dessensibilização. Então faz o organismo acostumar com o que desencadeia a crise. Por exemplo, um ácaro, um mofo, um fungo, um pelo de cachorro. Mas não é uma coisa rápida, então é a longo prazo aí. E depois desses 3 a 5 anos, pode ser que volte, porque vai continuar sensibilizando o organismo. Do mesmo jeito que as vacinas normais a gente tem que fazer, tem que tomar vacina sempre, né? Perfeito.
Doutora, agora falando um pouco dessa questão respiratória, eu conheço pessoas que têm muita alergia a cheiros fortes, né? Então, às vezes a pessoa fez todo esse protocolo, né? Tá tudo limpinho, não tem pó, o ambiente está ventilado, mas ainda continua. É bom avaliar também essa questão de cheiro, porque eu conheço pessoas, doutora, que não pode com desodorante com cheiro, tem que ser tudo sem perfume, perfume mesmo, né? Tem que ser muito suave ou não usar. Produto de limpeza, que normalmente tem um cheiro um pouco mais acentuado, forte, né? Uhum. É bom também a pessoa ficar atenta nesses casos? Sim, é bom a pessoa ficar atenta porque pode também ter uma rinite alérgica associada aí. Porque uma pessoa com uma rinite, ela tem a mucosa nasal mais irritada. Então, o cheiro forte, o perfume, o desodorante, né, ele age como um fator desencadeante. Então, já tem uma rinite e aí pode acabar piorando. Então, mantém bastante limpo o nariz aí, que diminui um pouco a incidência. Mas se você tiver uma rinite alérgica associada, a gente sabe que esses cheiros eles são muito prejudiciais. Então, tem que ir o mínimo possível. E doutora, como é que eu sei que eu estou numa crise alérgica, né? E qual é essa gravidade que daí eu preciso sim dar mais atenção para ela? A crise alérgica mais grave que a gente tem é a anafilaxia, né? Que é aquela que fecha a garganta, tudo certo, né? Que realmente a pessoa não consegue respirar. Então essa é a alergia, uma das mais graves aí. Claro que a alergia alimentar também tem os seus sintomas mais graves aí. Mas ela é muito rápida. Então, por exemplo, fui picada por uma abelha. Eu posso entrar em anafilaxia em sequência, né? E, infelizmente, o tratamento da anafilaxia é a adrenalina subcutânea. Muita gente não tem, então tem que correr para o hospital. E a gente só pensa numa alergia depois que ela ocorre. Então, se uma pessoa tem uma anafilaxia à abelha, aí é indicado ela andar com uma canetinha de adrenalina para evitar. Então, a anafilaxia é o pior, né? O que pode ter de sintomas aí? Então, pode ter aquelas manchas vermelhas no corpo que são urticárias, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter crise de broncoespasmo, que é aquele chiado no peito, pode ter congestão nasal, coriza, inchaço. Então, tem várias coisas para a gente pensar. Eu brinco, né, que se tá só na pele, graças a Deus, então não vai evoluir para a garganta. Mas a gente tem que sempre ficar atento a outros sintomas associados, porque daí a gente pode caracterizar uma anafilaxia, sim. Perfeito. Doutora, agora vamos falar também da importância, né, desse Dia Nacional de Prevenção à Alergia. Esses dias que a gente tem, né, instituído, eles são importantes para a gente realmente voltar a olhar para esses sintomas, né, doutora? Sim, esse dia é para a gente realmente ficar mais atento, por conta da gravidade que uma alergia pode levar, né? Então, eu tenho só uma rinite, mas a rinite acaba atrapalhando muito o seu dia a dia. Quando você faz o tratamento, você vai melhorar muito. Você fala, nossa, eu nem lembrava como era respirar sem um tratamento antes. Então, isso faz a pessoa se conscientizar. Mesma coisa a alergia alimentar. Tem muita gente que fala, é só um pedacinho que eu vou dar. Não é só um pedacinho que você vai dar, que você vai oferecer. Esse pedacinho mínimo pode ter uma reação grave. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso. Ficar atento que a alergia existe sim, não é coisa que a gente inventa, mas existe sim, porque pode ter sintomas muito graves. Perfeito. Doutora Larissa, quero agradecer muito. Doutora que é médica cooperada da Unimed Piracicaba na especialidade alergia e imunologia. Doutora Larissa, muito obrigada por essas informações e que a gente possa assim ficar atento aos sinais do nosso corpo. Muito obrigada pelo convite. A gente tem que sempre ficar muito atento mesmo a ver esses sintomas de alergia. Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed, Piracicaba combinando comigo. Olha só que bacana aqui desse lado. Olha que bonito, já vou explicar o que é isso já. Quero mandar um abraço a toda a diretoria da Unimed Piracicaba, Dr. Carlos Youssef, sempre trazendo aqui, né, importantes entrevistas, trazendo a comunicação direto para você que está em casa. Obrigado a Unimed Piracicaba.